Mas ele, cara, ele tava falando, criticando, né? O brasileiro, ele pensa sim em ser presidente da CBF. Cara, te falar, eu tenho uma opinião aqui polêmica. Será, mano? Será que é Ronaldo polêmico? Fofômeno, Ronaldo Fenômeno, excelente jogador, tá? Um dos maiores da história. Pós-Pelé, é ele, o Ronaldinho Gaúcho e o Romário, pra mim. São ali brasileiros, né? Que eu falo. Mas, vamos dizer assim, extracampo, politicamente falando, não gosto. Não, acho muito politiqueirozinho. É uma coisa que, assim, infelizmente, vive num país que sempre que uma figura nossa que a gente gosta muito vai para um campo da política, a gente já, eu pelo menos sou assim, eu já dou uma desconectadazinha aí, esse cara tá querendo ganhar dinheiro, no mínimo, né? O que não tá errado. Não, todos nós Entendeu? queremos. Né? O dinheiro é bom e Não tem jeito, irmão. Mas eu acho que, assim, essa questão de... Eu espero muito que ele se candidate, né? Até porque mudaria um pouco a figura dos presidentes da CBF, né? Seria uma figura, alguém que entende de fato de futebol, né? alguém que entende também de business, né? Porque é o Ronaldo Fenômeno. Ele é empresário. O cara, não é exato, um jogador. Tem contrato vitalício, se eu não me engano, com a Nike. Então. Se não me engano, com a Nike, né? Então, assim, é um cara que entende de negócio, é um cara que eu acho que uniria de alguma forma o futebol brasileiro. Porque o futebol brasileiro, na minha visão, é a união. Mas, assim, eu não gosto, politicamente falando, do Ronaldo. Como, na verdade, assim, é que nem o Manuel fala, né? Política não tem swing, política não tem nada que eu gosto nesse sentido, entendeu? Política faço eu todos os dias. Mas o mundo da política, né, que eu falo, parlamento, essas coisas, e CBF, né, entra dentro disso. Então, é uma opinião talvez polêmica, né, porque... Não, mas te falar, eu acho que tem uma boa parcela de pessoas que estão ligadas ao futebol que concordam contigo. Eu não sei se eu concordo ou discordo. Eu vejo o Ronaldo, tipo assim, eu vejo ele mais um jogador do que um empresário. Né? Eu sei que ele é empresário também, mas assim, também, se for botar na régua, os últimos ativos dele públicos, né, pro que a gente viu, foi o Valladolid e o Cruzeiro. O Valladolid, um lixo, lá no espanhol, e o Cruzeiro, tipo assim, o cara quase rebaixou o Cruzeiro para a Série C. Mas vendeu o Pedrinho depois e tal, já é. Só que assim, cara, ele como presidente, eu acho que ele pode fazer muita coisa, pode abrir muitas portas, né, cara? O cara é um Ronaldo Fenômeno, não é qualquer um, não é qualquer jogador, né? Tu até elencou ele aí como, sei lá, top 5 do Brasil, não sei se ele tá no meu, tem que pensar, mas óbvio que ele tá na briga, né, no top 5, mas assim, cara, sim. Eu acho que ele, eu acho que ele ia fazer um negócio maneiro ali pelo futebol brasileiro, né? A gente viu agora a Libra e a... escapou outro nome. Liga Forte União, né? Eu acho, alguma coisa assim. Tipo assim, eu acho que ele tem essa capacidade de juntar tudo e fazer uma liga só, sabe? Pro Brasil. Eu acho que ele tem esse poder. Mas não por ser o Ronaldo empresário, por ser o Ronaldo o fenômeno, tá ligado? Então eu vejo ele como uma boa chance de mudar o cenário do Brasil no futebol, né? Que tá precisando, porque o Edinaldo e nada é quase a mesma coisa. Eu acho até que o nada é melhor que o Edinaldo, né, ultimamente, porque só Jesus. Porque, cara, eu acho que o que o Brasil precisa, eu falo muito lá no Craques da Voz, é uma mudança estrutural. Muita coisa. Porque a gente, cara, sinceramente, eu acho, inclusive, por exemplo, 2022 foi a última Copa, né? 2022, cara, a gente tinha uma seleção era boa, não era uma seleção ruim. Se você pega a seleção da Argentina, por exemplo, que foi campeã do mundo, calma, Léo, não vou falar nenhum absurdo. Mas, assim, se você pega a seleção deles, não era cotada para ser campeã mundial nisso. Era, talvez, assim, um top 5 ali. Era uma das. Mas não era, não era minha. Mundo... Não. Olha, eu vou falar aqui, eu lembro até hoje, que a gente conversava na época, né? Eu lembro que eu falei assim, é Brasil, França,
a Inglaterra, mas aí eu fui iludido, e talvez a Argentina, mas assim, sem confiança. Mas a minha top 3 seria essa. A Espanha também. Mas seria essa, seria Brasil, França e Inglaterra. Acabou que a Argentina ganhou. Né? Mas assim, eu sinto onde você vai chegar, mas continua aí, continua. Então, a gente tinha uma seleção boa. Entendeu? Na minha visão, a nossa seleção, assim, eu não vou cravar tipo título, tá? Porque eu acho que é uma coisa que falta muito, que é o que o europeu mais sempre teve muito forte, é a cabeça, assim, mental dentro do jogo. E o que o argentino tem também, sempre teve muito. Mas assim, time, a gente tinha, cara, a gente tinha o Vini Júnior jogando muito bem no Real Madrid, o Rodrigo, o Neymar estava voltando de contusão, mas estava bem zaço demais. Estava bem, entendeu? Pô, enfim, até o Marcos falou aqui, né? Meu amigo Marcos, eu já tinha esquecido o Fred na linha de fundo, o Fernando jogou todo. O Fred na linha de fundo, né, foi até esse filho da puta tava bem também na época. Tava bem. Eu estava no Manchester United, né, na época. Eu defendi a convocação dele, de ser arrombado, pô. Aí ele fez o que fez. Pô. A gente tinha um time bom aí, entendeu? E a gente, na minha visão, cara, eu acho que a gente exporta muitos jogadores muito bons. A gente tem uma gama de jogadores de frente muito bons. Eu acho que o que agora pesou um pouco mais, talvez, seja laterais, mas é uma coisa do mundo todo que eu vejo. Eu vejo que o mundo todo não tem grandes laterais. Até o Real Madrid que pega hoje, né? Tu sabe melhor que eu. É um puta time, mas não tem um puta lateral. Não, nem Real Madrid, cara. Se pegar as seleções aí, as principais seleções, não tem um lateral direito, sabe? Sim. Tu vai elencar um ou outro ali e só. Exato. Tá, é sempre um cara improvisado. É sempre assim. um zagueiro deslocado para lateral. Porque lateral hoje em dia não tem mais. Então, assim, seleção, cara, peças, a gente sempre teve muito. E eu acho que a gente continua tendo, e na minha visão vai continuar, né? Vai continuar tendo. O que falta é estrutura, porque hoje em dia, cara, primeiro, a gente está muito atrasado taticamente falando, a gente parou no tempo, né? É óbvio que assim, é muito fácil falar quando você tem muito dinheiro no bolso, né? Que é o caso, por exemplo, do futebol europeu. Os caras têm muita grana para investir em categorias de básica, mas, cara, se parasse de roubar um pouquinho que fosse na CBF. Né? Cara, a CBF tem caixa, né? A CBF tem caixa. Isso é um fato. Tanto que, pô. Aí ia contratar o Ancelotti, pô. Só não contratou porque ele não quis sair, né? Então, assim, o problema não é dinheiro. Mas, assim, corrupção, né, cara? Não, corrupção pode ser muito forte. Mas, assim, uma boa, sabe? Como é que posso falar? Desvio de princípios, sabe? Dá um foco mais aqui, esquece aqui. Dá um foco mais aqui, esquece aqui. Acaba prejudicando todo um sistema, todo o ecossistema do futebol brasileiro, né? E você falou aí do futebol brasileiro tá atrasado, pô, muita coisa. Tanto que a gente nunca mais viu um técnico brasileiro lá fora, né? E o próximo, pô, todo mundo quer, seja quem for, Jorge Jesus, Ancelotti, Guardiola, Klopp, o Arthur Jorge, qualquer um. Todo mundo quer hoje um técnico europeu na seleção brasileira, né? Isso diz muito sobre o nosso cenário de técnicos hoje em dia no Brasil, né? Então, pô... E te falar, cara, por exemplo, na época, não da maneira que foi feita, tá? Assim, mas o Diniz, a ideia de você trazer o Diniz para a seleção, ela, na minha visão na época, ela era até uma visão interessante, tá? Porque você pega um técnico inovador, vai implantar um modelo de jogo completamente diferente de vários e vários. Só que, assim, o que faltou, cara, é exatamente essa estrutura de, tipo, você trabalhar a categoria de base, sub-15, sub-17, sub-20, e assim vai. Porque você vê as categorias de base do Brasil, tem jogadores muito talentosos, mas taticamente a gente tem o Ramon, Ramon Dias, né? Ramon Menezes, né? O Dias é o do Corinthians. Ramon Menezes Ramon Menezes tem currículo de quê, cara, pra ser técnico de seleção de base também. Então, assim, se você trabalho horroroso no Vasco. Exato. Pô, se você pegasse, por exemplo, um técnico como o Diniz, né? Digamos assim, eu sou o presidente da CBF. Você tem que pegar o cara, assim, para ele implantar um modelo de jogo dele. Primeiro, não era para ele treinar clube e seleção,
Não, É difícil você treinar a seleção com o modelo de jogo dele. Era um outro. É um outro. Segundo, se você pegasse só para a seleção, irmão, era para o cara ter contato direto com categoria de base, botar aquela estrutura de jogo dele na categoria de base. Que aí a gente. Porque, cara, se você pega. Eu tava conversando isso num grupo até do Fluminense mesmo, assim, até um podcast que eu assisto, que é o Flu Resenha. E, cara, eu tava falando isso. Se você pegar a seleção francesa, a seleção espanhola, cara, nunca foram nada no futebol, mas zero. A Liga Espanhola sempre foi muito fraca. Só tem 2 times lá, todo mundo sabe disso, é o Real Madrid e o Barcelona. De vez em quando aparece o Atlético de Madrid, entendeu? Um Valência, uma vez ou teve uma época ali nos anos 2000 só. A francesa só tem uma equipe que é campeã da Champions League, que é o Olympique de Marseille. E assim mesmo, com vários escândalos lá de arbitragem na época, foi até rebaixado no campeonato francês, né? Então, assim, eram seleções horrorosas. O que os caras fizeram? Cada uma pegou um modelo ali de scout, de jogo, de tática, de tudo, de geralzão, se reuniu, sentou e falou: pô, cara, a gente vai implantar isso aqui na categoria de base toda, o jogador vai ter esse apoio aqui, né? Primeiro de tudo, olharam para o lado que o Diniz fala, que é o lado além do atleta, né? Porque lá na Europa é assim, tu pega um jovem talento, o que você oferece para ele? Como é nos Estados Unidos também, nas ligas americanas de NBA e tal, oferece estudo, oferece casa para a família, carro, oferece uma estrutura ali social para o cara só se preocupar com o futebol. E isso é um ponto que assim, eu apoio muito o Diniz quando ele fala isso. Isso é uma verdade assim, absurda. O Brasil perde talentos o tempo todo por conta da realidade social que nós temos no nosso país. Entendeu? Então, assim, a Espanha é um país também que, assim, é na Europa, mas tem também seus problemas sociais, entendeu? Tem lá a questão de imigrantes, da população muçulmana que não é bem vista lá, existe muito preconceito. Então, assim, são coisas, cara, que, cara, dá para se fazer, entendeu? Não são simples, não são para agora, né? Tipo, 2 anos, 5 anos. É papo de, pô, a Espanha foi aí os últimos 20 anos para ser a Espanha, a Fúria, né? Que a gente conhece, campeã de Eurocopa, campeã do mundo. Pegou lá o tic-tac, começou a implantar na base, né? Acho que foi meio que isso, né? O Barcelona começou a fazer bastante sucesso, porque implantou na base, e por isso tem que ter a união dos clubes, né? Você tem que ter um apoio aos clubes, porque a seleção espanhola nada seria sem o Real Madrid, sem o Barcelona, entendeu? Com seus estilos de jogos. E é isso, cara, né? A mudança da seleção brasileira é parte por estrutura, tá ligado? Essa é a minha explanação. É foda, é o que tu falou, mas a gente vai acabar mexendo num ecossistema fora do futebol, né? Que aí é difícil até de se falar, porque mexe com muitas coisas. Então, mas o caminho é isso que tu falou, cara. O caminho é isso que tu falou, a pica é ver se um dia vai acontecer, né? Eu, sinceramente, não levo muita fé. Mas se rolar, pode ter certeza que a gente vai se equiparar a muitos países, assim, na questão futebolística, de, pô, ser, sabe, o pica, sabe? A gente vai ter 2, 3 caras surreais, assim, um bom time junto também, sabe? Então, pô, torcer, né? Não tem o que fazer, só torcer para que isso aconteça e joga para Deus e reza. E o futebol brasileiro, cara, o Campeonato Brasileiro é que nem, cara, a gente falou lá no Conexão de Craque, aquele dia. O Campeonato Carioca, por exemplo, ele tem uma atratividade foda. Só que estragaram a parada. O futebol brasileiro não existe mais. Cagaram no campeonato. O futebol brasileiro é o centro da América, cara. Tanto de jogador estrangeiro que joga. Aqui, cara, eu vejo aqui como uma Premier League do continente americano. Mas a vibe é essa. Todo mundo vem pra cá. E agora tem vindo jogadores europeus que a gente nunca imaginou. Porra, Depay, do nada aqui. Do nada. Maluco do esporte aí que tava falando outro dia. É o Sérgio Oliveira, do nada. Do nada, irmão. Esses são jogadores, entendeu? Isso se não olhar pra trás, né? Pô, Sidorf, Kaká quando voltou, Forlan, porra, e aí por aí vai. Conca, Deco, Ronaldinho quando voltou, porra.